Podcast. Bom, mais uma noite de gravações no Confábulas. Eu estou no escuro aqui com a minha linda luminária da Pixar ligada. Só ela que está iluminando meu quarto, uma delícia. Eu adoro luz de fundo, cara. Eu odeio luz na minha cara. Eu não chego a ter fotofobia, né? Igual algumas pessoas que tem, que fala que sente dor de cabeça, né? Sente dor no corpo, sei lá, dor nos olhos. Eu não tenho isso, mas eu odeio luz, cara. Eu não sei porquê. Eu odeio estar em um ambiente que a pessoa do nada acende a luz na minha cara. Eu tá de matar, mano, o cidadão que faz isso, cara. É porque tua família é pequena. Espera a tua família crescer que você vai desencarnar com qualquer coisa, cara. Eu entendi muito bem, cara. Você não tem escolha, né, Fábio? Quando... Você não tem escolha da sua vida mais. Ó, vou te falar que às vezes eu chego pro lado assim, aí olho, minha esposa encolheu? Não. Às vezes eu não consigo nem distinguir se é o mais novo ou o mais velho, mas tem sempre um miudinho entre a gente ali, no meio da madrugada, então... Ai, meu Deus. Acender luz pra mim é o de menos, cara. Então, eu tava querendo falar muito sobre esse tema, porque eu cheguei numa conclusão, estou com 27 agora, de que eu abri mão de muita coisa na minha vida. Principalmente eu deixei de ter aquela famosa ideia de abraçar o mundo de uma vez só, sabe? De tentar agarrar tudo de uma vez só, porque eu quero ter tudo ao meu redor, eu quero fazer tudo um pouco. Mas se você fazer tudo um pouco, você acaba não sendo completo em nada, correto? Por isso que tem o lance de se especializar em alguma coisa, ser focado em alguma coisa, manjar de alguma coisa, porque cada um tem que fazer alguma coisa, né? E principalmente um tempo atrás, eu tinha um grupo no WhatsApp, que eu parei de usar o WhatsApp assim, eu uso bem pouco, né? 2 grupos que eu tenho ali, converso de vez em quando. E eu tinha um grupo no WhatsApp de amigos de infância. Depois que eu vim pro Espírito Santo e tal, desde que eu moro aqui eu converso com eles lá de São Paulo ainda e tal. Só que o grupo tava ficando mais parado, a vida da galera vai mudando, e eu fui pra São Paulo, não encontrei com eles porque eu tava com outras prioridades na vida. Tô focado em podcast, fui me encontrar novamente com amigos de podcast. O meu foco era isso no momento, e eu não quis visitar meus amigos de infância, eu não quis me encontrar com eles. Quando eu voltei, eles ficaram um pouco chateados, enfim, eu entendo. Aí eu disse que... Eu não sei se eu dei uma desculpa, se eu falei a verdade. Eu falei que eu tava com outras responsabilidades e não deu pra eu ir. Aí um dos caras no grupo falou: você está com outras responsabilidades ou com outras prioridades? Foi aí que ele falou pra me dar uma patada, mas eu aceitei, porque eu desencanei e falei: é isso mesmo, cara, eu tô com outras prioridades. Não tem como eu ficar vivendo um passado, não tem como eu ficar abraçando tudo de uma vez só, porque a vida mudou, cara. E quando a vida muda, não adianta você ficar agarrando todos os lados, porque aí você não vai focar em uma coisa só. Vocês conseguem se identificar nisso? Engraçado que eu já escutei essa frase, que não é que você tem pouco tempo, você tem que definir bem suas prioridades. Eu escutei isso numa época que eu e minha esposa estávamos no início do casamento, né? A gente podia pular, assim, um programa só nosso, e a gente enveredou pro triatlo. Olha aí. A gente sempre gostou de praticar esporte, e o triatlo é assim, você gosta de ou nadar, ou pedalar, ou correr, só que você não é bom num desses esportes, mas você gosta de praticar esporte. E aí você acaba entrando nesse mundo do triatlo. E todo mundo que olha de fora pergunta: cara, como é que você consegue nadar e pedalar e correr e ter uma vida social? E aí a resposta é essa: cara, o tempo que você tem livre é uma questão de prioridade. No caso, a gente priorizava fazer exercício físico, e a gente relevava alguns programas assim que iam estragar a nossa brincadeira, né? Tipo, sair à noite pra beber, virar à noite, eram coisas que a gente não fazia. E com isso a gente conseguia acordar cedo e treinar, e sempre que a gente conseguia, tipo, na hora do almoço, ter uma folguinha
encaixava um treino. Então, no triatlo também é uma questão de prioridade para você gerenciar assim o pouco tempo que você tem. E mesmo você querendo fazer outras coisas, você tinha que ter uma escolha, né? Ou você se dedicava no triatlo, principalmente porque é um esporte em que exige muita dedicação e disciplina, ou você abandonava o triatlo e ia fazer outra coisa, né? Sim, e no meu caso, né, aí começou a vir os filhos, né, e crianças, tomem cuidado aí, porque se vocês não tomarem cuidado, vem um filho por ano aí. A gente não tomou conta assim e vieram logo 2 em sequência. Olha aí. E aí as nossas prioridades tiveram que mudar, né? O triatlo ficou de lado? Ficou por um bom tempo de lado. Minha esposa até voltou e eu voltei a correr, né? Agora, pedalar e nadar pra mim ainda não dá não, porque, como eu já falei, né? Eu tenho outras prioridades, né? Eu gosto de passar o tempo que eu tenho com meus filhos. Uhum. Eu fiz essa pergunta pra Priscila também e ela falou que ela tem uma história de vida sobre isso. Eu estou curioso, Priscila. Como assim você tem uma história de vida? Teve uma mudança brusca aí? Como é que é? Você tá falando de priorizar as coisas e tal. Bom, eu tô me divorciando, né? Sério? Eu tô no caminho contrário. Eu acho engraçado que você falou assim, eu tô com 27 anos e eu tô com 34 e eu tô no caminho meio que contrário, assim. O que acontece? Eu vivi um relacionamento de 12 anos e foi um relacionamento, assim, muito em função da outra pessoa, sabe? Uhum. E aí, durante esse tempo, como era uma pessoa que precisava muito de mim, que demandava muito, eu meio que me coloquei a mim mesma de lado, assim. Eu não fui a minha prioridade por um tempo considerável. E aí, quando você recebe amor, atenção, carinho de volta, eu sou uma pessoa muito desapegada, né? Então eu não me importava com isso. Só que aí as coisas chegaram num ponto que começou a se desgastar, né? Uhum. E aí acaba que eu cheguei no ponto que eu falei assim, quem sou eu, né? Eu preciso ter a minha identidade própria também, né? E aí eu comecei a buscar a minha identidade, comecei a fazer atividades que eu gostava, comecei a fazer podcast, que era uma coisa totalmente separada, porque meu ex-marido nunca entendeu o porquê que eu gostava de podcast, porquê que eu fazia podcast, ele não achava interessante e tal. E aí eu meio que fui fazendo as coisas que eu gostava, priorizando o que eu queria, e os nossos rumos meio que foram se separando naturalmente, assim. Então eu acho que realmente a divisão do tempo é o que você prioriza. E no meu caso, chegou no ponto de que eu decidi que eu era prioridade, assim, que eu que tinha que me priorizar e parar de me deixar de lado por um relacionamento que não estava mais valendo a pena. Entendi. Eu me separei e aí hoje em dia minha prioridade sou eu, assim, as coisas que eu gosto de fazer. E como eu não tenho filhos, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu posso fazer pilates, eu posso fazer natação, eu posso dançar. Então eu tô numa fase bem assim, de me priorizar, sabe, assim, e de priorizar as relações com pessoas que entendem essa minha escolha e que são legais comigo. Sim, olha que interessante esses dois extremos, né? Eu também me encaixo muito nisso. A prioridade do Fábio é a família, como ele disse, veio os filhos, entendeu? Então, óbvio, você não pode sair batendo asa no mundão, porque agora você tem vidas em casa pra cuidar, né? Então você tem que ser responsável por essas pessoas. Você até gostaria de fazer outras coisas, acho que todo mundo quer, mas, a partir do momento que você tem filhos, a sua prioridade é ele, pelo menos até eles se alistarem no exército da Marinha Aeronáutica, né? Quando fizerem 18 anos, você cuida deles ainda, né? Eles ainda não são donos do próprio nariz. Se bem que hoje em dia tem galalau de 30 anos aí ainda na casa dos pais, né? Cara, os pais não se mudam, né? Fica grudado, né? Não é o que dizem? Infelizmente, né? Eu estou nessa de que há muito tempo eu era aquela pessoa de que eu queria me encaixar em várias tribos, eu queria me encaixar em várias pessoas da sociedade, eu queria ser amigão de todos, eu queria ser querido por todos,
mas infelizmente nós temos que escolher a nossa personalidade, nós temos que escolher onde a gente vai seguir. Por onde a gente vai seguir, a gente vai desagradar umas pessoas, vai desagradar outras pessoas, e é isso aí, não tem como ficar abraçando o mundão. Então eu falei, quer saber, cara, eu vou ficar de boa, eu vou parar de consumir coisas pra tentar me enturmar e vou consumir as coisas que eu realmente gosto. Se isso vai me isolar de alguma forma, beleza, vamos arriscar, mas isso que vai me deixar mais feliz. E a Priscila tá fazendo o caminho inverso a você, ela tá dedicando não a família que ela tinha em casa, agora tá dedicando a ela. Isso que eu acho muito interessante, né? E eu acho que isso pode se destacar como um pouco de egoísmo também, ou vocês discordam de mim? Isso é um pouco de egoísmo, se dedicar na gente, ou estou completamente xarope nessa minha afirmação? Olha, eu acho assim que você tem sempre que lembrar que a pessoa que você deve mais gostar é você mesmo, né? Sim. Eu com 2 filhos criança, né, eu tenho que priorizar eles, mas eu não posso esquecer que eu tenho que estar bem, né, eu tenho que, pra eu prover uma vida pra eles, eu tenho que estar me sentindo bem, né. Sim. E você me lembrou uma passagem que o meu podcast surgiu nessa fase de mudança de estilo de vida. Como eu falei, eu era um atleta e tal, e meu filho mais velho nasceu e mudou completamente minha rotina. E eu tava, assim, vivendo em dedicação total a ele. Olha aí. E num dia, assim, em que ele acordou cedo, eu tive que fazer a mamadeira dele, alguma coisa assim. Cara, eu praticamente escrevi um texto na minha cabeça, assim, não sei se foi a hora que eu acordei, eu sei que... Não sei se você já passou por esse estágio, assim, que você tem que parar e escrever o que você pensou, porque, cara, eu escrevi o primeiro post do meu blog, né? Que depois foi evoluir pro podcast naquela manhã, e dali evoluiu pro podcast, né? Olha aí, que interessante. E foi por causa dessa busca por querer fazer uma coisa separada da família, né? Então, assim, eu posso dizer que a criação do meu podcast foi um pouco de egoísmo, né? Foi um pouco, assim, eu querendo fazer uma coisa extra, né? Fora da minha família, né? Fora das minhas obrigações, assim, que eu tinha dentro de casa. Sim. Você já se pegou na situação, precisa de anotar coisas, fazer projetos mais pessoais em prol de uma satisfação pessoal, acredito eu? No caso, esse momento que eu tô vivendo agora é o meu momento, entre aspas, de maior egoísmo, assim, porque uma coisa que eu vivi, assim, a minha infância e a minha adolescência foram muito difíceis do ponto de vista financeiro, assim, então eu sempre tive que fazer alguma coisa em casa para poder ajudar meus pais, a faculdade, eu fazia às vezes 2, 3 estágios de uma vez para poder ajudar a pagar a faculdade, e aí essa questão de doação, de pensar no próximo, de priorizar outras questões que não fossem as minhas, sempre me aconteceu e veio me acompanhando a minha vida toda, assim. Então, eu meio que saí da casa da minha mãe pra me casar, e aí, esse momento que eu tô vivendo agora, eu até fiz um post no Facebook, algumas pessoas vieram me perguntar, porque, tipo, você tá separando, mas você escreveu que é o momento mais feliz da sua vida? Como assim? E aí é porque eu me sinto muito realizada no sentido de que agora, tipo, eu não preciso mais me preocupar com outras questões ou com outras pessoas, sabe? Assim, eu faço as coisas pra mim. E aí, por causa disso, eu tô sentindo uma felicidade enorme, porque é um momento meio inédito na minha vida. Pô, que legal, cara. O podcast que eu tenho, ele é meio que uma realização de um sonho antigo, assim, que eu sempre escrevi sobre cinema, fazia uma coisa aqui, outra ali, em projetos de outras pessoas, mas aí agora, inclusive é uma coisa que eu até falei no meu último programa, que às vezes vai ter vezes que eu não vou publicar o podcast, porque eu não vou estar afim, sabe? Isso é incrível, cara, maravilhoso isso. Eu não vou sentir tesão, então não vou botar no ar, sabe? Sim, porque sim.
me mata, sabe? Tipo, às vezes, por exemplo, a DC lança Liga da Justiça. 40 podcasts sobre Liga da Justiça. Sabe? Eu não quero me sentir obrigada a fazer isso, sabe? Se eu não gostar do filme, se eu não tiver a fim de fazer alguma coisa sobre ele, eu não quero me sentir obrigada a fazer. E eu tô nesse momento da minha vida que eu sinto assim, não sou obrigada. Não tem ninguém dependendo de mim, eu não preciso me preocupar com outras pessoas na minha vida. Então, assim, é o meu momento mais egoísta, mas também é o meu momento de maior felicidade. Top. Não, só falar que tem podcast do Sabre sobre Liga da Justiça, tá? Quem quiser ver. Gostei dessa afronta. Gente. Gostei dessa afronta aí, cara. Mas eu entendi, Nada cara. Eu contra. entendi porque eu também tô nessa fase libertadora. Porque, tipo, por enquanto, Confábula sai basicamente toda sexta-feira. Às vezes tem um episódio na hora do almoço que eu gravo deitado lá na minha salinha lá, tranquilão, com o celular, mas com certeza vai ter um dia que eu falo, quer saber? Não tô afim de gravar hoje, tô sem inspiração, ou eu tenho episódio na gaveta, mas vamos deixar mais pra frente, sexta-feira eu só quero zoar, saca? Eu só quero sair, quero me divertir, eu vou priorizar a minha vida pessoal. Eu acho que isso que é o mais importante, cara, porque, como eu posso dizer, todo mundo é o lado ruim, todo anjo tem o seu diabo interno. Vamos refletir ainda mais, vamos mais fundo agora. Eu dou vontade de aprofundar esse assunto. Todo anjinho tem o seu diabo. Todo mundo é egoísta, todo mundo fala mal dos outros, todo mundo é hipócrita, todo mundo é isso. Mas eu acho que o ruim disso é quando isso extrapola. Quando você é muito egoísta, quando você é muito ignorante, você é muito hipócrita, você exagera nas ofensas. Quando tudo isso fica maior, que é o ruim. Então o egoísmo pequeno, o egoísmo necessário é bom, cara. É bom você priorizar, você ser um egoísta um pouco de, cara, eu não tô afim de fazer aquilo com aquela pessoa não, eu quero fazer sozinho, eu tô afim de fazer sozinho. Pô, chega uma oportunidade pra mim, eu não tô afim de dividir muito não, eu vou pegar um pouco pra mim, vou agarrar essa oportunidade pra ver se eu vou crescer um pouco aí. Eu acho que um pouco vale, cara. Sacou? Egoísmo, só de falar egoísmo, às vezes é uma palavra muito, muito pesada, mas dependendo, você pode usar assim, a ganância é uma palavra pesada, mas se você for um pouco ganancioso, isso daí pode melhorar também, um pouco de ímpeto na sua vida, para você crescer. Eu acho que tudo na medida é bom, tudo que é exagerado é ruim, o que é demais é sobra, já dizia minha mamãe, né? Até se você tomar água que faz bem, não engorda, se você tomar água demais, você vai morrer também, sacou? E em alguns momentos o egoísmo é um método de defesa também, Com certeza. Método de você, por exemplo, eu vivo numa cidade grande, eu moro no Rio de Janeiro e é impossível eu me importar com, tipo, cada pedinte que eu passo na rua. Claro. Não tem como, assim, é humanamente impossível. Claro. Então, aquele momento ali que você dá a ignorada na pessoa que tá te pedindo ajuda, cara, é um modo que a gente tem de seguir em frente, né? De conseguir viver, de seguir a vida, né? Porque a gente não consegue salvar todo mundo, né? Sim, cara, não tem como pensar em todo mundo. Cara, eu sou uma pessoa boa, sacou? Mas, pô, infelizmente não é a nossa função ficar pensando em todo mundo, senão a gente vai deixar de viver a nossa vida. O egoísmo ruim é o seguinte, recentemente, né, teve aquela greve dos caminhoneiros, onde, porra, todo mundo apoiou aí, pelo menos quem foi sensato apoiou. Não funcionou muito, né, mas a gente apoiou, né, gasolina continua a mesma bosta, porém, eu presenciei um lance muito, muito ruim, que eu estava em casa e do nada despertou a chavinha na minha cabeça e falei, será que eu tenho gás de cozinha até o final da greve? Eu cheguei do lado do meu fogão lá, o gás estava super leve, né? Praticamente acabando. Aí eu falei, caramba, eu não tenho gás reserva. Recentemente me mudei de casa, eu não tinha pensado nisso, em comprar um reserva. Aí eu falei, cara, seguinte, eu vou ligar pro gás pra saber. Pô, todos os gás, todas as companhias de gás estavam fechadas, tinha acabado. E eu liguei e falei, pô, mas acabou tão rápido, o que aconteceu? Tem muito lugar de gás na cidade. Ah, porque tem nego comprando 4 de uma vez, entendeu? Eu falei,
caralho, qual é a necessidade? O cara nunca precisou disso na vida, bateu uma greve e nego comprou 4 botijão de gás, bicho, sacou? Isso é egoísmo puro, cara. Eu vou te falar, se eu tivesse um gás cheio na minha casa e meu vizinho tivesse precisando e tivesse algum jeito de dividir, eu dividiria com o maior carinho, velho. Tá ligado? Agora você não precisa fazer isso, porque você não tá pensando realmente nas pessoas. Você tá sendo extremamente egoísta do pior lado possível, cara. Isso é um egoísmo ruim, sacou? Ali que eu vi que o ser humano em desespero, eu não sei se era desespero ou se tava comprando não sei pra quem, mas assim, foi desnecessário e isso daí prejudicou muita gente, cara. Eu consegui, por sorte, com um amigo aí, desembolei, saí de carro com o cara aí, consegui, mas foi com um puta sacrifício. Foi nesse momento que eu falei, caramba, sociedade egoísta do caralho, sacou? Sim, até porque a falta de combustível foi o quê? Uns 3 ou 4 dias. Foi uma semana, né? Cara. Foi isso tudo? Foi. Mas o que eu quis dizer é que, cara, você via as filas nos primeiros dias, aquilo não era tanta gente que dirige, que gasta um tanque de combustível por dia. É verdade. Aquilo era o desespero da pessoa querendo ficar com medo de que, faltasse combustível pra ela daí a uma semana ou 2, assim. Eu acho que ali é aquele movimento de manada, né? Todo mundo tá na fila, você vai pra fila também, querendo salvar o teu, né? Sim, cara. Ali eu presenciei. E acabou causando um desabastecimento antes do que o previsto, né? Sim. Porque você conversava com os trabalhadores no posto de gasolina, e um deles me falou, cara, se fosse um movimento normal, a gente teria combustível para 3, 4 dias, mas com essa fila aí de um monte de gente desesperada, vai acabar em uma tarde o combustível que eles tinham, né? Sim. E, cara, eu queria perguntar para vocês, prioridades para daqui a curto prazo ou médio prazo, vocês têm alguma coisa em mente? Eu já perguntei no episódio sobre sonhos, episódio sobre o futuro, mas isso se encaixa também agora. Alguma coisa na vida de vocês que vocês querem priorizar, quer focar em algo aí num futuro a curto prazo? Você tem alguma coisa pra falar, Priscila? Bom, é bizarro isso. Ou quer continuar como tá? Não, porque uma coisa que eu falo que eu sou uma Priscila diferente de 4 meses pra cá, assim. Eu viajei pro Uruguai e aí eu fui num esquema que eu não conhecia ninguém, fui totalmente sozinha. E aí eu cheguei no hostel e, assim, tinha vários brasileiros e aí acabou que eu fiz vários amigos lá. E aí uma coisa que a gente fazia muito lá era dançar. E aí... Que é uma coisa, assim, que eu nunca fui de dançar, apesar de gostar muito, assim. Meu ex odiava dançar, e assim, na adolescência eu dançava aquelas dancinhas bobas, assim, só pra me enturmar e tal. E aí essas pessoas que nunca tinham me visto na vida, meio que me acolheram e me chamaram pra dançar, e a gente ficava dançando, e era muito legal. Aí agora eu tô fazendo aula de ritmos, né, que eles chamam de ritmos, que é pra dançar axé, dançar funk e tal, assim, que é uma coisa assim, que eu mesmo sempre tive muito preconceito contra funk e tal, mas agora eu digo que o funk une as pessoas, Demais. Porque quando começa a tocar, todo mundo levanta pra dançar, e aí você conversa e tal. Então, independente de qualquer mérito artístico ou não, assim, eu tô muito feliz dançando, e eu acho que uma meta de curto prazo é chegar nas festas de final de ano sabendo as coreografias todas, assim, dos passinhos. E você, Fabão? Então, eu tô passando por um grande momento de mudança, literalmente, na minha vida, porque eu vou mudar de casa, assim. O meu apartamento aqui que eu moro é um apartamento que era confortável pra mim e pra minha esposa, né? Aí com as crianças ele começou a ficar, assim, apertado e tal. E no mês passado a gente conseguiu receber uma oferta, assim, factível, né, que pudesse fechar o negócio, e aí semana que vem, talvez um pouco mais à frente, mais uns 15 dias, a gente vai literalmente se mudar para um apartamento um pouco maior, né, mais confortável. Então a minha prioridade agora tá em montar, né, o apartamento novo. Se tudo der certo, eu vou parar quando eu for gravar podcast, eu vou ter meu cantinho lá direitinho. Aí sim, eu não vou precisar ficar arrastando o computador, porque eu tô aqui no cantinho da
sala, que é numa área assim que eu não posso falar alto, porque senão posso acordar as crianças. E nesse meu novo apartamento, se tudo der certo, eu vou ter meu escritóriozinho lá. Legal, bacana. E sempre, né, a gente busca melhorar, né? Sim, sim. A Priscila falou um negócio no começo do episódio que me veio um insight agora sobre, sei lá, às vezes o nosso parceiro, independente, nossa esposa, nossos maridos, não concordam muito, não entendem a gente ter um podcast ou ter prioridades, outros tipos de prioridades na nossa vida, ter outros gostos. É o que eu sempre digo, cara. Você pode amar muito o seu parceiro, o seu cônjuge, mas se por acaso um dia tiver uma conversa em que um vai falar, você tá se dedicando muito nisso, tá esquecendo de mim, alguma coisa do tipo, ou escolhe eu ou este projeto que você faz aí. Cara, se um dia, eu acho que não, porque eu tenho muito diálogo, mas se um dia isso chegar pra mim, eu vou escolher o meu projeto, mas não porque eu não ame a outra pessoa, mas porque eu percebi que ela não me ama o suficiente, ou ela não entendeu que eu tenho outras prioridades na minha vida. Ela tá sendo egoísta do lado ruim. Dá pra entender isso? Ela não soube entender uma coisa que eu gosto de fazer, porque na real todo mundo sabe aqui, ninguém é burro, todo mundo precisa de espaço também, né? Ninguém é grudado, não. Isso é saudável demais, ter um espaço, ter coisas que você gosta. Então a pessoa não entendeu. Por mais que eu sofra, que eu me separe, ou que eu não esteja mais com a pessoa de alguma forma, eu vou querer o projeto. Nem que eu nem fique mais com o projeto, não fique mais inspirado pra fazer, mas imagina eu largar um projeto que eu tanto amo só pra continuar com a pessoa. Eu não vou estar feliz. Eu vou estar feliz? Não vou estar feliz. Ela vai estar feliz? Eu acho que também não. Então ela que não soube ser egoísta na medida, sabe? Ela foi egoísta, ela passou o limite e ela não pensou em mim. Então fica até um conselho pros ouvintes aí, se estiverem passando por essa situação de que a pessoa tá falando ou isto ou eu, cara, não escolha a pessoa, e sim a coisa que você gosta de fazer. Porque se ela tá fazendo isso, ela não gosta de você de verdade. No máximo você tem que tentar mostrar pra pessoa o quão egoísta ela tá sendo, né? Porque não se deve botar assim, né? Nunca se deve falar ou uma coisa ou outra, né? Claro. Ainda mais no relacionamento, você tem que tentar achar sempre um meio termo, né? Um diálogo, assim. No meu caso aqui, minha esposa, ela não... Eu já tentei mostrar podcast pra ela e tal, ela meio que entende o que eu gosto, assim, que eu gosto de gravar, que eu gosto de editar, mas assim, ela não curte, né? Mas ela entende que esse momento aqui que a gente tá passando, essa noite aqui que a gente tá passando conversando, é meu momento de relaxamento e tal, né? Então ela respeita, né? Às vezes ela deixa claro que ela não gosta, até porque... Demora muito, vezes, faz muito barulho, grava muitas vezes por semana, aí até tudo bem, né, cara? E no caso aqui a gente tá tranquilinho, assim, monotônico, mas o meu é um pouco mais animado, às vezes uma gargalhada, assim, sai do tom e acaba acordando ela. O Marcos é um pouco mais animado, né? Então... e aí ela reclama e tal, mas ela entende, né? A gente tem que chegar num meio termo, assim. Então, eu acho que o ouvinte aí, se você for colocado contra a parede, assim, não vá tentar dar uma resposta agressiva, claro mas para e tenta racionalizar, né? Mostra pra outra pessoa que tá te botando contra a parede que não é assim que você vai chegar num acordo, né? Não tô dizendo pra você ser radical, mas assim, se chegar nesse extremo, cara, e claro, não seja aquele cara que se dedica muitas horas por dia nesse projeto e esquece da sua família, né? Aí você tá sendo burro, né? O burro é você, né, cara? Mas se você, tá fazendo um negócio na medida, uma coisa que você ama fazer, de um dia de trabalho estressado, e isso é o seu ponto de paz, porque o que eu estou fazendo agora é o meu ponto de paz, entendeu? É uma prioridade que eu tenho agora pra me relaxar, minha válvula de escape de um cotidiano chato, de pessoas insuportáveis que eu tenho todo dia. Então isso é meu relaxamento também. Então se a outra pessoa não aceitar, cara, infelizmente não tem como, né? A Priscila, ela se separou agora, como ela disse, e se ela quiser conhecer uma pessoa mais pra frente, que essa pessoa entenda, né?
E no caso eu achei interessante você falar sobre isso, porque eu acho que, assim, existe esse mito que as pessoas que não têm relacionamento ou têm pouca experiência em relacionamento acreditam, de duas metades da laranja, né, de casal que se complementa, assim, e que, na verdade, é uma coisa que precisa ser desmistificada, porque, na verdade, cada um é um indivíduo, né? Com certeza. As pessoas, cada uma tem que ter o seu interesse, tem que ter a sua vida e se unirem, né, no caso do Fábio, em prol da família e tal, mas assim, se você não tiver a sua individualidade, se você se apagar dentro ali daquele relacionamento, não vai ser bom nem pra você, nem pra outra pessoa, assim. Então, um pouco de egoísmo é muito saudável pro casal, porque você também é uma pessoa interessante, né? Você também se torna uma pessoa com interesses próprios, você não fica só querendo saber do relacionamento. Quando você tem seus próprios interesses, sua própria vida, você não fica o tempo todo preocupado com o que o outro tá fazendo, não fica obcecado com onde que ele tá indo e tal, assim. Então, ser feliz individualmente é muito importante pra você ser feliz como casal também. Porra. Então, se você tá com alguém que tá te pedindo pra você anular o que te faz feliz, anular aquilo que você tá buscando pra sua felicidade individual, sai dessa que é cilada, Bino, sabe? É cilada, bicho. E você, ouvinte, você concorda com o que a Priscila disse agora? Eu concordo plenamente. Foi um delicioso fechamento, belas palavras, Pri. E, porra, aí esse papo ficou sensacional, ficou básico, ficou curto, ficou direto, do jeito que eu quis falar. Eu queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui. Muito obrigado, Fabão. Todo mundo conhece o Sabre na Nós aqui no Confábulas. O Marcos já gravou 70 vezes aqui, né? Eu não chamei você ainda. Marcos é o arrozão da podosfera aí, né? Tá sempre por aí. Chamei o Rafael já, falta chamar a Thaís. Thaís tem que marcar presença aqui também, eu vou gravar com ela ainda. E você aqui marcando presença no Confábulas ficou muito feliz, falou legal, falou bonito, falou sincero. E fala pra galera um pouquinho do Sabre na Nós aí. Valeu, Bergs. Pra quem não conhece, né, sabrenanois.com.br, a gente fala um pouco sobre cultura pop, a gente fala muito sobre cinema, a gente adora discutir se a DC é melhor, se a Marvel... Liga da Justiça. É aquelas coisas, né? Vingadores é bom, mas Liga da Justiça vai ser melhor. Vamos lá que o Aquaman vai destruir aí mês que vem. Nossa senhora, cara. Senhor Jesus. Falando em filme, né? sabrenanois.com.br, todo mundo sabe aqui no Confábula já, vou deixar no post. E falando em filme, Priscila também faz um podcast de filmes. Eu acho que ela discorda, hein? Fala um pouquinho do seu podcast aí, Priscila. E eu já tô estreando aqui hoje no Confábulas, mas já gravei no Sabre na Nós, o Marcos já gravou comigo, já falou comigo do filme dele de terror, já gravamos no Fermata também. Todo mundo grava com todo mundo, é um negócio impressionante. O legal da podosfera é essa, né? Essa mistura. Exato. Esse mexidão. Bom, meu podcast é O Que Assistir, oqueassistir.com.br, você procura lá podcast O Que Assistir, tá lá em todos os agregadores. E eu falo de cinema, eu tento fugir um pouquinho das polêmicas tipo Marvel versus DC. Aí eu vou e falo de um filme independente, igual a Arábia, que é um filme bem legal e que estreou tipo em 20 salas de cinema. Mas enfim, eu tento falar um pouquinho de cinema e falar um pouquinho da sétima arte em geral, assim. Quem tiver interesse, passa lá. Exatamente, cara. Mais um papo interessantíssimo. Fábio, um grande abraço pra sua família. Priscila, boas danças. E nos vemos aí no próximo Reflexões, Contos, episódios principais. E o que vier na minha mente. Você se identificou, ouvinte? Manda um e-mail pra gente, aquele e-mail gostoso que eu leio nos episódios principais. E nos vemos sexta-feira no feed. Um grande abraço e tchau!